pastor, sabias que me perdi. Meu bom pastor, querias-me perto de ti. Buscaste-me, achaste-me, levaste-me salvo ao teu lar. Do teu amor, meu bom pastor, jamais poderei me afastar. Meu bom pastor, guia, Senhor e Rei. Meu bom pastor, para sempre ao teu lado estarei. Buscaste-me, achaste-me, levaste-me salvo ao teu lar. Do teu amor, meu bom pastor, jamais poderei me afastar. Meu bom pastor, guia, Senhor e Rei. Meu bom pastor, para sempre ao teu lado estarei. Olá, tudo bem com você? Estamos iniciando o nosso programa Sintonia com a Alma. Um momento para reflexão, para a gente ouvir boas músicas e meditar na Palavra de Deus. Onde quer que você esteja, na sua casa ou em outro dia que você venha assistir, você é muito bem-vindo e muito bem-vinda para esse momento de reflexão. Que o Espírito Santo toque o seu e o meu coração e que possamos estar sintonizados na palavra. Esta palavra que é luz, essa palavra que nos ilumina, palavra que nos orienta e nos consola. E assim vamos ouvir o próximo hino, tocado e cantado pelo nosso amigo Rafael. Senhor, porque me guarda a tua mão, confio em ti, porque bem sei que teu querer é bom, confio em ti. Não das coragem, vences o temor, louvor a ti, por teu imenso amor. Senhor, porque tu és meu Salvador, confio em ti, porque por mim passaste tanta dor, confio em ti. Da morte me livraste pela cruz, ó, faz-me humilde, meu Jesus. Ao Pai por mim suplicarás, confio em ti, porque com teu poder comigo estás, confio em ti. Sendo tentado, olho para ti, tu és Senhor, refúgio meu aqui. Se bem que meu caminho eu ignorar, confio em ti, porque teus planos vais concretizar, confio em ti. Por me guiares, não preciso ver, nem sempre mesmo tudo entender. Amém.
Quero convidar você para uma palavra de oração e assim preparar o nosso coração para receber a palavra de Deus, para que ela nos ilumine e traga entendimento e discernimento à nossa vida. Curvemos nossa cabeça, onde quer que você esteja. Se você, claro, não estiver dirigindo, ouvindo, mas se você puder abaixar a sua cabeça e fechar os olhos, convido uma palavra de oração. Senhor, peço nesse momento que o Teu Espírito esteja nos dando discernimento, sabedoria, para acolher esta palavra viva, palavra que nos transforma, palavra que nos dá orientação e nos alimenta. Que Teu Espírito realize em nós o Teu querer. Em Teu nome, amém. Quando foi a última vez que você olhou para dentro de si e percebeu que precisava de uma mudança, de uma transformação ou de uma grande reforma? Quando foi a última vez que você, ao ler o Evangelho, a palavra de Deus, e essa palavra te confrontou e você chegou à decisão de que precisaria tomar um outro caminho, um novo rumo, um novo entendimento de vida? Quando foi a última vez? Essas perguntas, elas continuam atuais para os nossos dias. Mas foram essas perguntas também que de alguma forma despertaram em Martim Lutero a reforma protestante. A reforma protestante não inicia no dia 31 de outubro de 1507, quando nós estamos acostumados a celebrar essa data como um marco inicial. A reforma, ela já inicia no coração deste homem, Martim Lutero, quando ele, na sua busca por Deus, estava refletindo e fazendo essas perguntas que eu lancei no início. Lutero é um homem que está em busca de Deus, de um Deus que se revelava de maneira diferente. Ele cresceu num ambiente onde a sua ideia sobre Deus, a sua crença sobre Ele, era uma crença de muito temor, não de reverência, mas de temor, de medo. Lutero tinha um grande medo de Deus, um medo que o apavorava, o medo que ele tinha de que não seria salvo. E por isso havia uma angústia interna dentro daquele coração. E ele tentou entrar no mundo religioso. Ele entrou num convento, ele se tornou padre e mesmo assim as suas angústias continuavam presentes. E essas perguntas sempre de novo vinham à tona. Até que ele, diante da palavra de Deus, ele foi iluminado pelo Espírito Santo e o Espírito o iluminou no entendimento de que o justo viverá pela fé. E por que trago essa reflexão? Porque nós estamos na semana que antecede o dia da reforma. E sempre de novo somos lembrados desse grande acontecimento que revolucionou não só a história da igreja, como toda a humanidade. E por isso ela é importante. Mas mais importante do que uma data, um dia, um acontecimento, é o que Deus fez através da vida de Martim Lutero. E um dos textos que Martim Lutero gostava de ler, além do livro de Romanos, onde a palavra "o justo viverá pela fé", Romanos 1,17, que despertou nele essa nova visão e entendimento de Deus, é a palavra de Gálatas, capítulo 2, versos 20, escrita pelo apóstolo Paulo, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim mesmo. Esta palavra do apóstolo Paulo é extremamente libertadora. Libertadora no sentido de que ela nos liberta do medo do juízo, do medo de um Deus vingativo, de um Deus cruel e distante, e ela nos revela um Deus que se mostra, um Deus que se encarna, um Deus que vem ao nosso encontro. Esta palavra do apóstolo Paulo, juntamente com outras cartas,
Paulo vai construindo essa ideia, essa revelação de que é Deus que vem ao nosso encontro. Não somos nós que tentamos chegar até Deus, mas Deus desce até nós. E quando Lutero compreendeu essa dinâmica de que é Deus quem desce, não nós que subimos, ele percebeu que o amor de Deus é tão grande, tão gracioso, tão profundo, que ele não mais foi o mesmo. E esta é, na verdade, a grande libertação, porque quando nós entendemos esse amor que nos alcança, antes mesmo de a gente poder dizer algo ou fazer algo para Deus, Deus já fez por nós, meus queridos e minhas queridas, isso é extremamente libertador. Isso nos liberta daquela ideia de que a gente precisa conquistar Deus, de que a gente precisa, pelos nossos esforços, até mesmo pela nossa religiosidade, de alguma forma estar sempre agradando um Deus que não se agrada. Um Deus que está a ponto de sempre estar irado. E por isso essa angústia sempre toma conta de milhares de pessoas. E a religião sabe muito bem lidar com isso. A religião no tempo de Lutero e também nos dias de hoje, e algumas coisas não mudou quase nada, continua pregando e anunciando que o ser humano precisa subir degrau a degrau, subir escada para alcançar a Deus, esse Deus que se deixa ser inalcançado. Mas quando nós lemos o Evangelho, quando nós entendemos aquilo que o apóstolo Paulo diz, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo quem vive em mim, então nós entendemos de que Deus não está distante, Deus está próximo. Deus está em nós, Deus está entre nós, Deus está se revelando constantemente. E aqui está o grande movimento da reforma. A reforma, na verdade, não é a fundação de uma nova igreja, de uma nova religião. Não, a reforma, na verdade, é um resgate da palavra de Deus. É um resgate daquilo que foi esquecido, daquilo que foi deixado de lado, da sua essência, da sua prioridade, para que outras coisas ofuscassem o brilho da palavra, o valor da palavra, o princípio da palavra que diz, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A religião tenta ofuscar aquilo que Deus faz na vida do ser humano. A religião tenta colocar intermediários numa relação que pode ser profunda, íntima, verdadeira e pessoal. Por isso eu mencionei de que a reforma inicia na experiência de uma pessoa. Ela não é um conjunto de doutrinas, não é um conjunto de dogmas, não é a estrutura de uma igreja que faz dela uma igreja reformada, mas é quando corações de pessoas entendem o Evangelho. O Evangelho que mostra, que desperta um novo entendimento, um novo olhar de mundo, um novo entendimento sobre Deus e sobre si mesmo. Então, quando o apóstolo Paulo expressa essa verdade, ele está dizendo o seguinte: olha, não é mais o meu ego, não é mais o meu eu trono, porque Paulo não está falando de que nós precisamos negar a nossa individualidade. O apóstolo Paulo não está falando de que eu tenho que perder a minha dignidade, identidade enquanto pessoa. Não, o apóstolo Paulo está dizendo que agora não é mais o meu ego que senta no trono, não é ele que decide, não é ele que determina, não é ele mais que dá o rumo da vida, mas é Cristo. É Cristo. É Cristo que vive em mim. É quando a gente submete a esse agir de Cristo e essa ação de Deus em nós através do Espírito, é que nós vamos sendo transformados. E uma das coisas que eu gosto muito também do princípio da reforma protestante é que uma igreja protestante, uma igreja reformada, está sempre se reformando. Ela nunca está pronta. Ela sempre de novo precisa passar por transformações, porque os tempos são outros, mudam, a palavra é a mesma sim, mas a forma de anunciar, a forma de viver, e que ela seja relevante para dentro da realidade em que ela está. Se isso é verdade para a igreja, também essa verdade é para nós enquanto pessoas.
de que a gente precisa estar passando por processos contínuos de transformação, contínuos de reformas. E aí, Cristo habitando em nós, vivendo através de nós, pela fé, isso faz sentido porque nós nos tornamos pessoas em construção, nós tornamos pessoas em reforma, não prontas, não acabadas, mas pessoas que sempre estão sendo, de alguma forma, tocadas, transformadas, curadas, restauradas, reformuladas, ressignificadas, reinventadas, para que o poder de Deus se manifeste através de nossas vidas. A reforma traz para o nosso entendimento algo muito profundo de um relacionamento pessoal com Deus. Por isso não faz sentido que hoje em dia, onde tantas pessoas, ao mesmo tempo que buscam a religião, que estão enchendo lugares e templos em busca de Deus, ainda tem a ideia de um Deus distante, de um Deus que se contenta com a meritocracia, que eu tenho que conquistar, que eu tenho que negociar, que eu tenho que fazer campanhas para ser abençoado, que eu tenho que fazer certas coisas para que Deus olhe para mim. E parece que isso é o que dá ibope, não é verdade? Sim, porque as pessoas querem essa relação de troca. Elas querem essa relação de que eu faço e recebo. Por isso muita gente, às vezes, quando passa por situações difíceis, por tribulações, ela se pergunta, por que eu? Por que eu estou passando por essa situação? Se eu vou na igreja, se eu dou o dízimo, se eu jejuo, se eu trabalho, se eu ajudo as pessoas, por que eu? Porque por trás dessa pergunta está aquela ideia de que se eu faço isso, Deus tem a obrigação de me abençoar e de me fazer viver uma vida sem sofrimento, sem problemas, sem dificuldades. E aí nós vamos olhar a palavra, e quando Lutero a redescobre, ele diz, não, a nossa teologia não está na glória, a nossa teologia não está no sucesso, a nossa teologia está na cruz, daquele que vem e serve, daquele que se entrega até as últimas consequências, daquele que é o próprio Deus e passa por escárnios, passa por situações de traição e mesmo assim não perde a sua missão, o seu sentido de trazer a revelação de Deus. Jesus mesmo disse, no mundo nós vamos passar por várias tribulações, várias dificuldades. Ele disse isso aos seus discípulos. Portanto, passar por dificuldades, passar por lutas, não significa que nós não estamos cumprindo, não estamos subindo os degraus para alcançar Deus, como muitas igrejas tentam impor sobre as pessoas. Significa que nós vivemos nesse mundo, um mundo marcado pelo pecado, um mundo marcado pela injustiça, um mundo marcado pelo sofrimento em que eu e você estamos inseridos neste mundo. E, portanto, estamos sujeitos. Porém, Jesus também disse e alertou, vocês vão passar por isso, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O ânimo, a fé, a confiança nos faz perceber que aquele que nos dá força é maior do que as lutas, de que aquele que está conosco é maior do que o mal que nos rodeia, que aquele que está conosco é que dá a verdadeira luz em meio a tantas trevas e dificuldades que enfrentamos. Por isso, meus queridos, minhas queridas, a fé não se negocia, a fé não se compra. A fé não se conquista por obras, você a recebe. Ela é dádiva, ela é graça, é presente de Deus que diz, eu estou com você, eu te amo, você é meu filho, você é minha filha, apesar de. Sim, apesar de, Deus diz isso para mim e para você. E a fé é essa capacidade de a gente aceitar esse amor de Deus, de aceitar esse Deus que se mostra e se revela e que desce até nós, desse Deus que prefere caminhar conosco do que estar nas alturas dos céus de uma maneira inacessível.
Nessa semana que antecede a reforma, somos convidados a lembrar essa experiência, não de uma data, não de um acontecimento só histórico, não de um conjunto de doutrinas, mas da experiência de um homem que transformou a sua vida e a vida de milhares de pessoas que compreenderam o Evangelho, que compreenderam a profundidade do amor de Deus, que se deixaram ser tocadas pela palavra de uma maneira transformadora e reformadora, que fez todo o sentido de vida, que fez com que tomasse outros rumos, outros caminhos, outras decisões, porque agora não são mais elas que vivem nelas mesmas, mas é o próprio Deus que vive no coração delas. Por isso eu pergunto a você, você tem deixado Deus ser Deus na sua vida? Você tem mortificado esse ego, esse eu que tenta sempre de novo estar no trono da nossa existência? Ou você já desistiu da caminhada? Ou você já prefere negociar achando que você pode negociar com um Deus infinitamente maior e profundamente bondoso? Pense sobre isso. A graça nos liberta. A graça nos faz pensar e viver uma maneira diferente de dádiva, de amor, de resposta. Eu amo a Deus e vivo por Deus porque Ele me amou primeiro. Olha que coisa bonita. Não é por medo que nós servimos a Deus. Não é por medo da condenação que eu amo e vou à igreja e sirvo a Deus em diversas formas. Não é pelo medo. Muitas pessoas fazem pelo medo, mas aqueles que entendem o Evangelho fazem por respostas. Elas respondem ao amor de Deus. Elas são gratas por aquilo que Deus fez e faz. Elas são generosas porque elas entenderam que o Evangelho é generoso, que o Evangelho é abundante, que o Evangelho é transformador. Elas não estão preocupadas se elas vão ou não vão para o inferno. Elas estão preocupadas em servir e amar a Deus nesta vida, porque elas sabem que se amarem a Deus nesta vida e viverem em resposta a esse Evangelho, não há nada que as separe da mão de Deus. Nem a morte, nem os anjos, nem os principados podem separar o amor daqueles que amam a Deus e que Deus ama profundamente o coração delas. Foi isso que Lutero descobriu. E foi isso que tornou ele um instrumento vivo. Quem sabe é isso que a gente precisa nos dias de hoje. Em meio a tanta religiosidade, de negociação, de trocas, de barganhas, a gente reaprenda a simplicidade do Evangelho, viva o Evangelho como uma resposta, anuncie esse Evangelho e torne esse Evangelho vivo a partir de nós. E aí outras reformas virão. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e que nessa semana da reforma nós possamos pensar nessa direção. Afinal, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Amém. Ó Pai, nós te pedimos que em nossos corações encontrem sempre em Ti o nosso porto seguro, e mesmo em tempestades confiamos em Tua proteção. Mesmo contra os ventos, sigamos em Tua direção. Ó
e viver o teu reino, mostrar a todos que és a esperança deste mundo. Fortalece teu povo, Senhor. Essa palavra que ouvimos, e também o hino que ouvimos, que eles nos ajudem a continuar essa reflexão, a perceber que esse amor de Deus é transformador. Não é na hostilidade que nós nos transformamos, é na generosidade no amor dele. É quando somos acolhidos, quando nós somos libertos, quando somos curados, é que nós nos tornamos mais fortes. É que nós percebemos a importância da vida e o valor que é a vida para viver, para servir, para abençoar outras pessoas. Hoje à noite nós teremos o nosso encontro de espiritualidade e música, 19 horas, aqui na Comunidade dos Apóstolos. E eu quero convidar você para que esteja aqui conosco, celebrando esse momento de fé, esse momento de comunhão, esse momento onde nós nos reunimos para orar, reunimos para ouvir boas músicas e fortalecer a nossa espiritualidade. Venha, se você ainda não veio, você está perdendo uma oportunidade muito rica de aprofundamento da fé. Claro, se você mora aqui em Joinville, na proximidade, né, muitos de vocês que nos assistem estão em outros lugares, mas estou falando para esses que moram aqui na nossa cidade. Venha e participe desse momento de espiritualidade, que é um momento de fortalecimento na nossa caminhada de fé. Eu quero convidá-los para uma palavra de oração. Deus, abençoa-nos com a Tua palavra, com a Tua presença e o Teu poder. Que a Tua mão esteja sobre todas as pessoas que neste momento estão ouvindo este programa. Quer que elas estejam em suas casas ou em outros lugares, que a Tua mão alcance, que a Tua mão fortaleça, que a Tua mão dissipe todo medo, toda angústia e traga paz ao coração. Que cada uma perceba amado por Ti, cuidado por Ti, pelo Teu Espírito, hoje e sempre. E assim oramos juntos a oração que Tu nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. E nessa semana nós teremos culto da Reforma, dia 31, às 19h30, na Paróquia da Paz, na Igreja da Paz, aqui no centro. E após o culto, nós vamos ter a apresentação da Orquestra Prelúdio, que trará músicas do tempo e de compositores da Reforma Protestante. Então você é muito bem-vindo e bem-vinda também ao culto e à orquestra no dia da Reforma. E receba a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de Deus inunde o seu coração. Afinal, Cristo está vivo e Ele habita no coração daqueles que o deixam viver e reinar hoje e sempre. Um grande abraço e nos vemos aí, quem sabe também no próximo domingo, no nosso culto, dos nossos cultos, no sábado, 19 horas e domingo às 10 horas, na nossa Paróquia dos Apóstolos. Até lá!
está, pois ressurgiu e para sempre reinará. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que a minha vida não será mais vã, pois meu futuro em tuas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor e desfrutar da sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que a minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora e aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está. Eu viverei, pois nova vida me dará. Porque Ele vive, posso crer